todos. Obrigada pela presença de vocês. Quero agradecer muito aqui esse encontro, mais um, do Projeto Língua Viva, que é parceria do Abílio Ribeiro Alves, comigo, e a presença do Leone, que... muito obrigada, Leone. Valeu mesmo a sua presença. Quer dizer, esse encontro, pessoal, é um encontro onde a gente pretende também, em atenção à questão do Setembro Amarelo, que mundialmente é um tema que se trata da questão da depressão e do suicídio. E é um tema importante porque, na verdade, o que acontece é que isso vem crescendo no Brasil. Principalmente depois da pandemia, a gente está com números alarmantes de suicídios e de deprimidos. Então, a gente já tem hoje uma taxa de 14 mil suicídios por ano. Esses suicídios que são declarados, porque há também os suicídios que são velados, que a gente sabe que não são exatamente, que são suicídios, acidentes de carro, overdose, atropelamentos, que fica velado, mas que tem um fundo do suicídio. E a questão da depressão, que é uma questão que é alarmante, uma verdadeira pandemia de deprimidos. Então a gente pensou, a partir da letra da música do Leone, a gente pensou em que condições sociais, quer dizer, a depressão também como um sintoma social. É lógico que o Freud, quando ele fala em psicologia das massas, ele vai dizer que não há diferença entre a psicologia individual e a psicologia social. E Lacan também vem dizendo que o psicanalista ele não pode se abster de pensar o seu tempo, o social, as condições que formam também a subjetividade. Então, a questão da depressão, a gente está pegando muito pela questão de que condições sociais hoje fazem com que a gente venha num crescente de casos de depressão. Quer dizer, a depressão se tornando um verdadeiro sintoma social, em consequência de um imperativo à felicidade, um imperativo ao gozo. Quer dizer, o ideal da felicidade, claro, todos nós buscamos, mas quando esse ideal se constitui num imperativo, numa exigência de ser feliz, numa obrigação de ser feliz, isso tem consequências. E a consequência é a depressão. Então, nós vamos falar um pouco disso e muito mais. Vou passar aqui a apresentação do vídeo do Paulo, que o Paulo sempre prepara para a gente. O Paulo sempre prepara os vídeos de apresentação. E depois a gente passa a voz ao Leone, para ele falar um pouco também sobre essa letra. A depressão aparece como uma realidade inquietante e complexa nos espaços das redes de saúde e socioassistencial, conduzindo tantas vezes a trágicos desfechos. Em 2009, dados da Organização Mundial de Saúde já previam que nos próximos 20 anos os quadros depressivos se tornariam a doença mais comum do mundo, afetando mais pessoas do que qualquer outro problema de saúde, inclusive o câncer e as doenças cardíacas. Historicamente, a abordagem desta temática sempre esbarrou em dificuldades de um razoável consenso entre os termos depressão e melancolia, no que se referia a uma bibliografia mais específica e abrangente na prática médica, o que levou ao empenho da psicanálise quanto à investigação dos impasses clínicos que surgiam no contexto de nossa contemporaneidade. Como bem ressaltou Freud em 1926, se não conseguimos ver as coisas claramente, pelo menos veremos claramente quais são as obscuridades. E de lá para cá, especialmente no espírito de época das primeiras décadas do novo milênio, vimos eclodir um panorama pandêmico que chocou e traumatizou toda a humanidade, repercutindo de forma ainda mais dilaceradora no roteiro existencial de milhares de pessoas, as quais se viram da noite para o dia voluntariamente aprisionadas a rígidas medidas de isolamento, a fim de preservarem suas próprias vidas durante o período mais dramático da pandemia.
o que gerou desdobramentos na esfera emocional, comportamental, cujas sequelas no âmbito da convivência social ainda estamos aprendendo como lidar. Nesse sentido, o projeto Língua Viva, coordenado pelos psicanalistas Marília Flores e Abílio Ribeiro Alves, nos convida a pensar, a partir da letra musical É Proibido Sofrer, de autoria do compositor e cantor Leone, as condições sociais na atualidade que vêm fomentando os quadros de depressão, ansiedade e suicídio. A temática da roda de conversa, intitulada É Proibido Sofrer? Depressão, mal-estar do nosso tempo, busca uma reflexão sobre a natureza da depressão, nos deparando com a questão da singularidade do sofrimento e de sua consequente impossibilidade de generalização, sem que isso jamais impeça a necessária construção e transmissão de um saber. Ao se debruçar sobre a relevância da singularidade, a psicanálise nos reporta a um campo específico de problemas, trazendo à tona os modos como o sujeito lida pela linguagem com as dificuldades impostas por eventos de ordem pulsional que afetam diretamente o corpo, podendo manifestar-se numa diversidade de organizações psíquicas. Pelo olhar da psicanálise, a depressão não pode ser vista pela limitada percepção de uma entidade clínica ou de um sintoma, mas de um estado do sujeito caracterizado por dor, tristeza e falta de vontade. A depressão, pela psicanálise, é um tratamento subjetivo do afeto. Dia 21 de setembro, às 16 horas, na sala de leitura da Cidade das Artes Bibi Ferreira, venha se reencontrar em mais uma instigante roda de conversa do projeto Língua Viva. Até lá!